Bom dia! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa mega maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Seja para você ficar, ou seja para você sair desse casamento. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho, o passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Paula, como superar a separação se ele me deixou por outra mulher? Elisane, olha só, você já chegou no fim, né? Você está me perguntando do começo, mas você já chegou ao fim. Agora, com a separação, o primeiro passo é dar um sim para essa história que se findou, né? Se ele não quer mais, ou eu não sei se foi ele ou se foi você, né? Mas se essa história chegou ao fim, é importante ficar em paz com esse fim. Porque enquanto esse fim não estiver em paz, você também não vai ter paz. Ele também não vai ter paz e nenhum de vocês dois vão conseguir seguir com a vida adiante, né? Por mais que ele esteja tentando seguir com outra mulher, ele ainda não vai ter paz, porque ele tem a sua energia negativa sendo emitida para ele, e você também não vai conseguir colocar um outro homem saudável ao seu lado, tá? Então, olhe para isso, ok? Aqui, gente, nós trabalhamos o método da jornada lógica dos relacionamentos, são para mulheres casadas há mais de 10 anos que estão passando pela dor da traição. É muito importante que nesse momento, né? Porque, por exemplo, nesse caso dessa mulher, ela já tomou a decisão pelo divórcio. Ela pode entrar? Ela pode entrar. Mas nós estamos falando aqui para mulheres casadas há mais de 10 anos que ainda está por se decidir entre ficar e entre sair. Porque quando você vai para um processo de divórcio, além do empilhamento emocional da traição, ainda tem mais o empilhamento emocional do divórcio. E como a maioria das pessoas não sabem se divorciar, a maioria delas se divorciam da pior forma possível. Até às vezes, muitas vezes, de uma forma irreversível. Entende? Quando ainda nós estamos nesse movimento de estar para decidir entre ficar e sair, a gente tem muito mais chances dessa reversão. Entende? Seja para ficar com esse marido e ter um novo casamento com esse marido, ou seja, para sair desse casamento em paz. Isso é algo que eu te mostro aqui dentro da minha jornada, a lógica dos relacionamentos, o meu método de 4 semanas. Se for para ficar, como é que eu recomeço? E se for para sair, como é que eu faço essa saída para que o meu coração fique em paz? Ok? Espero ter conseguido responder aí a sua pergunta. Bom dia, Marina T7. Bom dia, Jana T2. A Drica tá aqui também. Joelma, um beijo, Jojo. E quando essa traição gera uma criança, como agir, Maria? Todas as aulas eu sempre tenho perguntas como essa, e crianças, né, frutos de uma traição, também é assim o extremo de uma situação que foi sendo empurrada com a barriga, tá? Provavelmente essa não tenha sido a primeira traição. Mas enfim. Primeiro passo: assistir todas as aulas, se inscrever na Mega Maratona, assistir a Mega Maratona, se possível entrar para a jornada, porque são assuntos muito complexos. E eu não tenho como solucionar isso para você em uma aula, em uma live. Até porque envolve uma outra vida. Eu jamais vou ser antiética a ponto de falar faça isso ou faça aquilo. Mas você precisa entender por que essa traição entrou na sua vida. Por que esse filho, fruto de uma traição, entrou na sua vida? Primeiro você precisa ter essas respostas. E agora, depois disso, você precisa saber como agir com essa situação que já aconteceu, para depois tomar uma decisão. Sigo ou saio desse casamento, ok? Parece que não, gente. Mas a gente tem eu falei isso em outras aulas, inclusive. O fato da traição ser algo tão comum, né? Ser algo que arremete tantas pessoas à nossa volta, a gente acaba acreditando que a traição é algo comum, né? Quantas mulheres foram traídas e voltaram e continuam seus casamentos, quantas mulheres traíram, se divorciaram e acham que tá tudo bem, acham que são uma nova mulher. Não é assim, tá, gente? Não é assim. A traição tem uma mensagem para você. A traição, ela vem te pedindo por mudança.
Eu vou trazer essa aula, né, em próximas aulas, falando justamente sobre isso. O que é que essa traição está querendo te mostrar? O que é que você ainda não viu? Ontem, nós fechamos a aula de ontem exatamente com isso, né? O que é que eu ainda não vi que essa traição quer me mostrar? Se você estiver nessa postura de xícara vazia, pronta, aberta para receber essa resposta, eu tenho certeza que você vai conseguir superar a dor da traição muito mais rápido, ok? E quais são os passos? Se você ainda não se inscreveu para a Mega Maratona, corre para se inscrever, porque ela é importantíssima no seu processo. Gente, é um conteúdo online, um conteúdo gratuito, que vai acelerar o seu processo aí 10 anos de terapia em 4 semanas, ok? E mais do que isso, muito desse conteúdo que eu tô te trazendo, você pagaria bem caro para conseguir ter acesso, tá? Então escrevam aqui a palavra quero, quem tá no Facebook clica no link e no YouTube também, ok? Bom dia, tem mais mulher chegando aqui pelo YouTube. Vão deixando as perguntinhas de vocês que eu vou lendo aqui, tá? Ó, Alcineide perguntou assim: e como que eu supero a traição? Se estamos juntos, estamos juntos, não somos casados no papel e não trabalho, quero ir embora. Aqui, ó, Alcineide, são várias respostas. Você já vai percebendo que alguns pequenos detalhes que você vai me dando, eu já consigo fazer um diagnóstico. Então, olha só, não somos casados, só estamos juntos. Diante da terapia sistêmica, né, do nosso querido Bert Hellinger, que trouxe o pensamento sistêmico para nós como uma joia, né? Prestem atenção. Superar a dor da traição não é só um momento, é um estilo de vida. Quando a gente supera a dor da traição, o nosso estilo de vida para uma vida inteira muda. Então, nós precisamos estar prontas para essa mudança. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu vou falar vai doer. Quando nós não estamos casados no papel, quando a gente não tem a nossa responsabilidade diante da sociedade, diante do jurídico, diante da igreja, diante de algo maior, dentro da nossa alma, pode ser a sua, pode ser do seu marido, pode ser dos dois, ainda está uma pergunta: eu fico enquanto eu não encontro algo melhor? Dói muito dizer isso, gente, mas eu já falei para vocês. Ontem mesmo eu estava na academia, né? E a minha personal me fez uma pergunta, eu respondi uma resposta bem dolorida para ela também. E eu disse: você me perguntou. Se você me perguntou, você me dá o direito de resposta, por mais dolorida que essa resposta seja. Por quê? Porque eu sou direto ao ponto. Então, Alcineide, esse já é um processo. Eu não sei há quanto tempo vocês estavam juntos, mas com certeza você só permitiu que essa situação chegasse no ponto em que chegou porque você não sabia dessa informação, ok? Esse é um primeiro ponto. O segundo é: eu não trabalho e quero ir embora. Isso significa que você é dependente financeiramente desse marido. Normalmente, quem é dependente financeiro do marido acaba se tornando também uma mulher dependente emocionalmente desse marido. Então, olha só, quantas coisas você vai precisar colocar em ordem para ter esses resultados que você quer. Não é simplesmente ficar ou sair desse casamento, mas existem mais pontos. Gente, a traição, presta atenção. Cadê o papel e caneta de vocês? A traição sempre é uma consequência de uma relação adoecida. Mentira, Paula, meu casamento era perfeito. Não. Se uma traição entrou, seu casamento não era perfeito. Você não era perfeito. Seu marido não era perfeito. Seu casamento não era perfeito. Aonde existe relacionamento adoecido, cabe uma traição, tá? E essas dinâmicas eu explico para vocês aqui dentro. Vou te explicar várias lá dentro da nossa Mega Maratona Superadora da Traição, agora do dia 22 ao dia 28 de janeiro, 100% online, 100% gratuita. É a nossa primeira Mega Maratona do ano, tá vindo com tudo, para você ter a oportunidade de fazer de 2024 o melhor ano da sua vida, superando a dor da traição, tá? Quem ainda não se inscreveu, é só escrever a palavra quero aqui no Instagram e no Face e no YouTube, o link está aí disponível para vocês.
Importante essa pergunta. Ó, Josélia falou assim: quando eu descobri a traição, ele me pediu perdão e falou: fui canalha e pediu para reconstruir a nossa família. Josélia, ponto positivo. Um ponto de arrependimento, ok? Mas, Paula, como eu sei que realmente ele está arrependido? Já que nós não confiamos naquilo que o outro fala. Até porque teve muitos maridos que diziam que jamais trairiam e traíram por mais de uma vez, ok? Então, como saber se ele realmente está arrependido? Não é através do que ele fala, é através dos comportamentos que ele passa a ter. Só que esses comportamentos não são os comportamentos que eu quero que ele tenha. São os comportamentos saudáveis que nós estudamos dentro da jornada lógica dos relacionamentos, com a nossa ferramenta de entender como a mente dos nossos maridos funciona, saber o que eu devo esperar desse marido, o que esse marido está pronto para me oferecer e o que eu tenho que colocar como postura de uma nova relação. Muita mulher aqui está pedindo reparação dessa traição, vou trazer uma aula também falando sobre isso, numa postura muito infantil. Eu quero a senha do seu celular. Eu quero que você me conte em todos os lugares que você vá. Eu não quero mais que você vá no futebol. Eu quero que você saia desse emprego agora. Todas essas são posturas infantis. Como se isso fosse resolver, né? O perdão da traição e como se isso fosse impedir uma nova traição. Engano seu, ok? Então, primeiro, a gente precisa superar a dor da traição, entender qual é a mensagem dessa traição, por que ela entrou na nossa vida, ir para uma postura adulta de mudar os meus próprios comportamentos para que esse marido também faça as mudanças dos comportamentos dele. São quaisquer comportamentos? Não. São comportamentos saudáveis que eu ensino para vocês aqui, o passo a passo, como a gente vai identificando essas mudanças saudáveis desse marido. Quando ele está disposto a fazer essas mudanças, e detalhe, tá? A maioria dessas mudanças eu não preciso pedir. Eu não preciso dar uma só palavra. Quando eu me curo, quando eu faço as minhas mudanças, ele reage às minhas mudanças e muda também. Então, isso é fantástico. As minhas alunas dizem assim: Paula, aqui em casa, meu marido parece que mudou como mágica. Não é mágica, é conhecimento, é prática e é repetição. Tá bom, José? Então, se você ainda não tá comigo lá dentro da Mega Maratona, que é o seu primeiro passo, corre para se inscrever, ok? Deixa eu subir aqui. Nossa, gente, não tô vendo as mensagens de vocês. Tava lá em cima. Peraí. A Adriana falou assim: acho que a traição tem muito com a questão do caráter. Eu já tive várias oportunidades de trair também, mas não fiz e nem faço, porque caráter é fundamental. Olha só. Não existe. Já vou quebrar essa crença de vocês, porque o caráter, não existe falta de caráter. Todos nós temos caráter. Caráter significa um conjunto de características, ok? Quando eu falo falta de caráter, na verdade, eu estou julgando um conjunto de características daquela pessoa por algo que ela fez, ok? Porém, a gente precisa entender que esse conjunto de características não diz só respeito à traição ou ao casamento. Esse conjunto de características, de caráter, compõe uma pessoa em todos os seus movimentos da vida, como profissional, como filho, né, como pai. Então, quando eu falo falta de caráter, é um julgamento meu de julgar mal um conjunto de características visando um comportamento daquela pessoa, ok? E aí eu preciso te dizer que esse conjunto de características foi moldado. Ele não veio do dia para a noite. Esse conjunto de características não veio porque ele se casou. Esse conjunto de características já veio embutido de fábrica. E aí, aqui nós temos uma aula dentro da jornada, nossa aula 0, que é a nossa aula de embarque, onde a gente começa a olhar para essas histórias, onde a gente começa a olhar para a origem dessas características, desse conjunto de características que foi sendo formado. Muitas mulheres, quando começam a olhar para as histórias desse marido, vê que o conjunto de características padrão que ele recebeu durante, né, toda uma vida, não tinha como fugir de uma traição. Não tinha como isso ter sido diferente. É assim, ó, eu sempre falo para elas, né? Quando você vê uma criança, por exemplo, roubando no farol, é um exemplo clássico. Você vê uma criança roubando no farol, roubando, fazendo um arrastão, né? Enfim,
Você vê uma criança fazendo isso, você fala, nossa, mas isso é errado, né? Ele é um ladrão. É uma criança fazendo isso. Porém, quando você olha para os pais dessa criança, eles também estão fazendo arrastão em algum outro lugar. Eles também estão assaltando no farol. Então, para essa criança fazer o que ela faz é errado, fazer o que ela está fazendo é uma falta, né, de algo, é uma falta de escrúpulo, é uma falta. Então, entenda, a nossa sociedade tem um padrão social do que é certo e do que é errado, ok? Porém, mais do que o socialmente correto, né? Existe aquilo que dentro do meu sistema, dentro da minha história, eu vejo como certo e eu vejo como errado, ok? Isso tem a parte consciente e a parte inconsciente. Lembra que eu falei para vocês ontem? A jornada lógica dos relacionamentos, ela trabalha 4 pilares essenciais. Ela trabalha o corpo. Muitas mulheres, inclusive, quando superam a dor da traição, superam também doenças que foram adquiridas depois da traição, ou melhoram o quadro, né, de doenças que elas já tinham e pioraram com a dor da traição. Nós trabalhamos com a nossa mente, porque aqui eu tenho para te dizer que você não conhece como a sua mente funciona e você não sabe também como a mente do seu marido funciona. Então, muitas vezes, quando as mulheres entram para a jornada, elas falam assim, Paula, eu não só superei a dor da traição, como eu entendi por que eu faço o que eu faço. Ou por que eu era tão criticada na minha família por fazer isso e eu não entendia o porquê. Tentava ser diferente e não conseguia, ok? Além disso, quando eu espero do meu marido, eu cobro do meu marido algo que é da minha mente e não da mente dele. Aqui os BO já começam a acontecer. Terceiro pilar, a gente trabalha sobre as histórias. Aquilo que está inconsciente. Aquilo que veio e que eu tem poder sobre mim, mas que eu não consigo ver. Aqui é o poder das histórias. E o quarto é a nossa energia. Porque se você atraiu, Adriana, um homem sem caráter para a sua vida, de alguma forma você também vibrava numa energia que trouxe esse homem para você. Então, a grande questão que eu trago aqui para vocês, porque eu sou mentora de mulheres, eu não sou mentora de homens, é entender o que é que na sua história e na sua energia fez com que você atraísse um homem como esse para a sua vida, ok? Quando eu entendo isso, quando eu curo isso, eu posso dar fechar um ciclo, né? E começar outro de uma forma muito mais em paz, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver, tem pergunta aqui no YouTube? Tem. Peraí, deixa eu aproximar aqui, senão não enxergo. Paula, desde as suas aulas de ontem, eu vi que a traição me deixei de lado, mas eu não compreendo por que ele não terminou antes sem me trair mais de um ano. Ele está com ela, também não era. Por que ele não falou antes? Normalmente, os homens que traem estão numa postura infantil. Isso, Lidiane. Precisa escrever a palavra quero para você receber o link de inscrição da Mega Maratona, tá? Aqui eu só estou aprofundando alguns temas que vão ser vistos lá dentro da Mega Maratona para que você chegue lá muito mais desvendado, tá? Então escrevam a palavra quero, cliquem no link para vocês participarem da Mega Maratona primeira do ano. Detalhe, tá, gente? Isso é um evento. Então, esse evento vai começar dia 22, vai acabar dia 28, ok? Terminou o evento, terminou o evento. Então, todas as aulas, todos os conteúdos são para esse evento. Então, não deixem de assistir, não deixem acumular as aulas, assistam as aulas, porque vai valer muito a pena o que você vai ver lá dentro da Mega Maratona. Os exercícios que você vai poder fazer, as dúvidas que você vai poder tirar lá comigo dentro da comunidade, das mulheres desvendadas, tá bom? Então, não percam de assistir essas aulas aqui. Quando você fala assim, por que ele não me falou antes? A maioria dos homens que estão nessa postura da traição não estão na postura do homem. Presta atenção. Não estão na identidade do homem maduro e saudável. Está na postura do moleque. O moleque que quer o ônus, o bônus, né? Ele quer o bônus dos dois lugares. Ele quer o bônus da família perfeita, né? Onde a família vê lá um pai, uma mãe, um profissional. Muitas vezes são casais admiráveis. Então ele quer
ter o bônus da família, mas ele também quer ter o bônus de algo que ele sente necessidade, que ele não encontra no casamento e que ele vai buscar fora. Então, por falta, prestem atenção, por falta de inteligência emocional, por falta de saber o caminho de como resolver isso dentro do meu casamento, na ilusão, porque, gente, traição é uma ilusão, tá? Na ilusão deles, eu consigo ter isso que eu quero aqui e isso que eu quero aqui. E vou levando os dois em paralelo, porque ele se sente preenchido dessa forma, mesmo que por muitas vezes a culpa venha. A necessidade de preencher uma necessidade dele ainda acaba sendo muito forte. Isso justifica uma traição, Paula? Não, por isso que eu falo, ele é um moleque. Porque se ele fosse um homem maduro, saudável, o que é que ele faria? Ele buscaria ajuda para tentar preencher essa necessidade que ele está encontrando na traição dentro do próprio casamento. E se esse casamento não der certo, então a gente segue a nossa vida e depois ele continua a vida com outra pessoa. Mas a maioria de nós, homens e mulheres, não estudamos para ter relacionamentos saudáveis. Nós dificilmente buscamos ajuda. Às vezes, até o homem tem dificuldade de buscar ajuda com algum profissional ou até mesmo ter resultados com profissionais. Eu já recebi milhares de mensagens. Paula, eu e meu marido tentamos fazer terapia tradicional de casal e não funcionou. Meu marido não queria ir mais. Só depois que eu entrei para a jornada, só depois que eu fiz o seu método, fiz as suas mudanças, agora é ele que está querendo estudar também. Então, gente, às vezes é a forma. Não é, ele quer fazer a mudança, ele quer fazer também a mudança dele. Porém, a forma como isso está sendo feito, a forma como isso está sendo imposto, é que não está funcionando. Qual é a forma que a gente utiliza aqui? A forma é, primeiro eu aprendo, primeiro eu supero a dor da traição, primeiro eu faço as minhas mudanças. Ele percebe as minhas mudanças, vê os resultados, e a primeira coisa que ele vai ficar é com a pulga atrás da orelha. O que é que está acontecendo com essa mulher? Essa mulher tá esquisita, essa mulher tá diferente. E ele vai te perguntar: o que é que tá acontecendo? Por que você tá mudando tanto? O que eu mais escuto do lado de cá é o seguinte: você se tornou a mulher que eu sempre sonhei. Forte isso, né? Por quê? Porque a gente não se dá conta. Gente, a maioria das mulheres superam a dor da traição na segunda semana porque elas entendem como a mente do seu marido funciona. Lá dentro da Mega Maratona, eu vou trazer uma aula para você, iniciando esse assunto dos 5 tipos de mentes de marido. Quando essas mulheres entram para a jornada, fazem a ferramenta prática de entender como a mente funciona, gente, é libertador. Você vai entender que você está 20, 30 anos casada com seu marido, mas você não o conhecia. E com certeza ele também não te conhecia. E aquela parte sombra que ele foi buscar lá na traição, ele vai conseguir ter espaço para falar com você dentro de casa. Tem muita mulher que fala assim para mim: eu queria muito que ele tivesse falado comigo antes. Aí você vê a postura reativa daquela mulher. Gente, qual é a mulher que está pronta, preparada para ouvir? Estou apaixonado por outra mulher. Qual mulher está preparada para isso? Entende? Então, muito dessa omissão vem da consequência. Esse homem, ele não quer ter a consequência, né? Nem de perder a família, nem de perder o que está rolando ali dentro daquela traição. E é por isso que essa omissão acontece, tá? Fez sentido aí para vocês? Sim? Ó, o link tá aqui, a Jana tá mandando o link. Manda o link para ela, tá, Jana? Por favor. Que bom, Adriana. A Adriana falou aqui que já fez a inscrição. Vamos ver aqui. Meu marido nunca quis me acompanhar em nada. Eu só tinha que fazer as vontades dele. Aí, Maria, já tem um grande sinal de alerta. Por isso que eu falo. Nós cometemos os erros que cometemos dentro do nosso casamento. Quando você fala assim, ai, Paula, mas tudo é a mulher que faz errado? Não, não é isso. Acontece que nós temos que saber o limite do avançar e do recusar, do colocar limites. Então, por exemplo, a Maria falou assim, ó, meu marido nunca quis me acompanhar em nada. Eu só tinha que fazer a vontade dele. O que acontece quando você tem um relacionamento assim? Ele manda, você obedece.
Gente, relacionamento saudável significa equilíbrio. Marido e mulher lado a lado. Casamento é isso aqui, ó. Equilíbrio. Lado a lado. Não existe distanciamento, que é o que a maioria dos casamentos que entram uma traição acontece. E também não pode existir esse desnivelamento. Não pode acontecer, ó, essa disparidade aqui, ó. Você acima, seu marido abaixo, ou seu marido acima e você abaixo. Nessa situação, Maria, está assim, ó. Seu marido, ele manda, você obedece. Nessa postura, nós podemos identificar isso como, por exemplo, um relacionamento entre pai e filha. Meu pai manda, eu, filha menor, obedeço. Só que essa relação dentro de um casamento vai trazendo esfriamento. Vai trazendo esfriamento sexual, vai trazendo o esfriamento da admiração. Gente, quando a gente acaba perdendo admiração pelo outro, pode ser por causa de uma dependência emocional, ou porque você está indo para uma postura infantil de dependência, né? Tudo isso vai trazendo esse distanciamento e vai trazendo o esfriamento da relação. Essas consequências é que vão trazendo, assim, ó, esses buracos. Nesses buracos é onde qualquer coisa pode entrar, inclusive uma traição. Muitas vezes, antes dessa traição, talvez já tenha entrado o excesso de trabalho, já tenha entrado mais tempo no bar do que em casa, mais tempo com os amigos do que em casa, fazendo programas individuais do que em casa, preferindo a família do que em casa, tá? Então, esse distanciamento aqui, ó, já estava dando sinais. O problema é eu não sabia. E todo o meu trabalho aqui com vocês é mostrar exatamente o que é que você não sabia, tá? Gente, outra coisa que vocês precisam desmistificar aqui agora. A Marina escreveu lá em cima e eu vou completar isso aqui. Nem sempre traição é somente por causa de sexo. Tomem muito cuidado com isso. Coloque os olhinhos aí, escrevam aqui, ó, #desvendada. Só com essa frase que vale milhões. Desvendada. Vamos lá. Façam esse movimento. Escrevam aí, #desvendada. Quem disse para vocês que traição é somente por causa de sexo? Quem disse isso para vocês? Essa é uma crença que nós acreditamos, mas isso não é real. E é por isso que a gente não consegue superar a dor da traição. É por isso que a gente não consegue construir uma nova relação. Porque as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como uma verdade absoluta, não é real. Não é real. Quando você coloca meu marido sempre foi mulherengo, e por que você se atraiu por esse tipo de homem? Porque se você está nessa postura de menor, não importa o que ele faça, ainda assim você decide ficar. Então, gente, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões e pelas consequências das nossas decisões. Se eu me atraio por um homem que é mulherengo, se eu me atraio por um homem que não quer fazer mudanças, eu estou colhendo as consequências das minhas escolhas. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não sabia. Porque a maioria de nós sempre trouxe na mente falando assim: deixa que eu mudo esse marido. Comigo, esse marido vai ser diferente. E essa é mais uma crença nossa. Ninguém muda ninguém. Vocês estão me entendendo? Ninguém muda ninguém. Então, se eu não mudo ninguém e essa pessoa já tem esse modelo de vida, o que é que me fez atrair por ela? Como eu te coloquei aqui no exemplo, você está dependente desse marido. Então, não importa o que ele faça. Cadê meu marido aqui? Não importa o que ele faça. Não importa o que ele faça. Eu ainda fico. Eu ainda fico. Então, o que é que a gente precisa olhar? Para esse marido? Não. Eu preciso olhar para você. Por que é que esse homem, sendo mulherengo, fazendo o que faz, você ainda fica? É para isso que a gente olha. Entendem como as questões são tão profundas? Faz sentido isso para vocês? O que vocês estão compreendendo?
Vão dando os olhinhos aí de desvendados. Eu vi bastante mulher aqui desvendada já. Esse é o meu trabalho. A Mega Maratona vem para te desvendar, para mostrar algo que antes você não via. E nesse lugar está o caminho de solução, tá? Fez sentido, mulherada? Ó, meu marido sempre foi atencioso e carinhoso, mas mesmo assim me traiu. E, gente, a traição não tem a ver com carinho. A traição tem a ver com um buraco. Tá bom, ele é carinhoso, ele é atencioso, tá. E qual foi a necessidade que esse marido tinha, que ele buscou lá fora, que aqui existia distanciamento? O que foi? Então, a pergunta que eu sempre faço, Cristiane, para onde eu estava olhando, olha a direçãozinha do boneco, ó, para onde eu estava olhando, que eu não via esse buraco. Gente, aqui vocês vão ver nas próximas aulas e lá dentro da Mega Maratona, do dia 22 ao dia 28. Muitos desses distanciamentos, muitos desses buracos são consequências dessa traição. E eu não via, eu não sabia. Quando eu descobri esses buracos, eu falei, gente, se é essa a solução, as mulheres precisam saber. Porque elas não precisam ficar sofrendo como elas estão sofrendo hoje. Existe uma solução, existe um caminho de solução. E eu sei que para quem está em profunda dor, aquela dor que parece, né, que é fincada no peito, eu sei disso. Parece que é impossível uma solução, mas é possível. Quando a gente tem conhecimento, prática e repetição, tá? Dúvidas até aqui? A Caroline falou assim, ó. Ontem você falou uma frase que eu ainda não estou... O que é que eu ainda não estou vendo, né? Pensei, fiz uma reflexão e percebi muitas coisas que eu não percebia antes. Que bom, Caroline. Gratidão aí pelo seu feedback. Porque, gente, as perguntas que a gente faz, ó, só uma coisa que é importante que vocês saibam. Enquanto a gente está olhando para o marido, julgando o marido, criticando o marido, né, achando esse marido um traste, não que ele não tenha sido, mas quando a sua força, a sua energia, ó, quarto pilar, quando a sua energia dos seus pensamentos estão voltados para o outro, você deixa de olhar para você. E posso confessar, olhar para nós é um processo muito mais dolorido do que olhar para o outro. Porque a gente sempre se coloca numa postura perfeita para julgar o outro. Não que ele não esteja errado, ele está errado sim. Mas a solução não está em só olhar o erro do outro. Eu preciso olhar para mim. É por isso que eu faço essa pergunta para vocês. O que é que eu ainda não estou vendo? Para onde é que eu estava olhando? Tá? Isso não te coloca como culpada da situação. Não, mas como responsável. 50-50%. Principalmente para quem pediu perdão. O marido que pediu perdão, a mulher que aceitou o perdão. Ok, perdoou, mas e agora? Se eu não sei o que é que causou esse buraco, o que vai acontecer com esse perdão? O buraco vai continuar existindo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Enquanto esses buracos não forem sanados, não tem aproximação. Enquanto não tiver aproximação e continuar tendo distância, qualquer coisa pode entrar. Inclusive, de novo, uma traição. Ok? Ah, estava esquecendo de tirar a nossa cartinha. Peraí, cartinha da manhã. Vamos ver o que saiu aqui pra gente. Inspire a energia vital. Encha-se de vida. Expire e deixe ir embora tudo que não serve mais. Respire. Olha só quanto ensinamento tem nessa carta. Eu poderia fazer uma aula só com essa carta. Olha o que ela fala. Inspire a energia vital. Encha-se de vida. Tem muita mulher aqui que quando está em depressão, ela mal respira. A respiração dela é fraca. Muitas mulheres que já estão em processo ansioso, a respiração é muito rápida. Ontem nós falamos sobre passado e falamos sobre presente. E uma das técnicas que eu trouxe para vocês é a respiração. Então, ó, inspire a energia vital, encha-se de vida, porque o ar é vida. Tenta tampar o nariz aí, vê quanto tempo você fica de nariz tampado. Então, respirar é vida.
Isso nos coloca aqui, ó, no nosso momento presente. E expire. Expire e deixe ir embora tudo que não serve mais. Respire. Então, mulherada, sabe aquele dia que você tá com os pensamentos, as lembranças, aquela agonia, aquela angústia? Respire. É claro que só respirar não vai funcionar, não vai resolver todos os meus problemas. Mas esse é um exercício diário. Respirar, trazer-se para o lugar presente, evitar falar uma palavra do qual você se arrependa. Tem muitas mulheres que, por causa disso, por não dar esse tempo, aquele tempo de respirar 3 segundos, sabe? Acabou falando coisas que se arrependeram por demais. Tanto para o marido, para uma mãe, para um filho, para o trabalho. Então, pense exatamente, Caroline, comece a cuidar do seu jardim. Olhe para você, cuide da sua inteligência emocional, cuide da sua paz, cuide da sua alma. O outro não vai mudar, mas o outro muda quando eu mudo, quando eu reajo de uma forma diferente. As mulheres, quando estão aqui vivendo a minha mega maratona, não esqueçam, do dia 22 ao dia 28 de janeiro, tá? Precisa escrever, quero para se inscrever. Quando elas vivem esse movimento, elas dizem assim: Paula, você acredita que fazendo o seu passo a passo, eu já nem estava brigando mais com meu marido? Eu já nem estava discutindo mais com meu marido? Eu já nem estava mais apontando o dedo na cara do meu marido? Então, mulherada, respirem. Vão colocando todos esses aprendizados, aula a aula, em prática. Beijo, fiquem com Deus, até mais tarde.